Então, hoje a gente vai fazer uma leitura. Hoje vocês vão nos acompanhar, tá? Essa é uma leitura um pouco grande, então vocês fiquem preparados aí, tá bom? Porque é necessário. Vai ficar gravado, né? Então é para você que tá ouvindo e para outros também que vai ouvir mais para frente. Fala aí, minha gente, como é que vocês estão? Hoje vai ser um vídeo de acompanhamento. Eu vou ler e vocês vão escutar. Então vocês vão acompanhar. Eu quase não faço isso, né? Mas eu vou ter que fazer. Dado o título do vídeo, vocês já meio que sabem o que vão esperar. É, eu vou ler alguma parte de um livro aqui chamado Sublime Peregrino, obra do Ramatiz, psicografada por Hercílio Mais. Eu vou ler o capítulo 23. Jesus, seus milagres e feitos. Ó. Por que eu vou ler isso aqui? Porque muito nesse mundo, na verdade a maioria do que tem nesse mundo aqui, é induzido a, ao que eles querem que você saiba. É induzido por eles. Eles quem? Os que mandam ou que tentam mandar no sistema das religiões, nas crenças, no sistema de crenças, porque a Bíblia, ela é o livro mais vendido do mundo, é o livro mais lido, né? E muito do que está lá é em defesa dos que querem manter as pessoas presas. Ah, mas você está demonizando a Bíblia? Não, só estou abrindo os olhos de quem quer ver. Estou ajudando a abrir os olhos de quem quer ver, tá? Porque não é somente a Bíblia que diz a verdade, na verdade, muito pelo contrário. Ela diz muita verdade, mas tem coisas ali que tornaram Jesus o mestre. Ele é sim o nosso mestre. Ele é sim o homem, né, que já pisou aqui neste planeta mais evoluído que teve, né? E com muito amor, com grande tolerância, com grande paciência, com grande conhecimento também e entendimento, né? Mas eles o tornaram inalcançável, tornaram Jesus um santo que ele é sim, mas não como eles diziam, como eles dizem, como eles explicam, como eles mostram na Bíblia e provam na Bíblia, porque é como se a gente não pudesse o alcançar nunca, como se a gente tivesse que nos abaixar e ficar beijando os pés de Jesus como se ele fosse um Deus inalcançável. Ele não é inalcançável. No momento atual que a gente está encarnado aqui, sim, a gente não vai alcançar ele não, mas um dia a gente vai. Agora, Jesus não é Deus, Jesus é filho de Deus, mas ele é uma manifestação de Deus. Assim como você pode ser uma manifestação de Deus, assim como eu também posso, tá bom? E por que eu vou ler isso aqui? Para esclarecer. E quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quem não tem, não está preparado, tente se preparar, tá bom? Procure se preparar, porque o Espírito ele vai dizer no seu coração aquilo que é verdade, e pode ser que a verdade incomode muita gente, né? A verdade incomoda muita gente. Duas verdades incomodam, incomodam, incomodam muito mais, né? Então, o que eu vou ler aqui vai abrir muito a cabeça de alguns. De outros, vai fechar mais ainda e vai falar que eu sou um louco. Mas eles já dizem que eu sou um louco mesmo
eu só falando. Então agora eu vou ler, tá? Vou ler uma parte de um livro que eu leio para vocês ficarem, caraca, é porque pode ser que eu tô falando muita loucura, muita baboseira, então eu vou ler, tá? Para provar, se é que a gente precisa provar alguma coisa. Mas para alguns aí, a gente está aqui para ajudar as pessoas desse mundo, né? A gente está aqui para abrir seus olhos e fazer vocês acreditarem, ou tentar fazer vocês acreditarem que existe o outro lado que eles nunca mostraram para vocês. Eles só mostram regras, só mostram um Jesus santo que você nunca vai conseguir fazer o que ele fez. É óbvio que você vai fazer o que ele fez, mas não foi tudo o que eles disseram que ele fez, não. Eles aumentaram muito. Sabe aquela história de que, ai, eu aumento, mas não invento? É meio que o que colocaram dentro da Bíblia lá, tá? Vocês vão entender durante a leitura aí. Então, fiquem aí, vai demorar um pouquinho, não vai ser longo, não vai ser rápido. Quer ver? Tem 9, 10, tem 15 páginas, tá? 15. E eu vou ler aqui, algumas partes eu vou ler um pouco mais devagar, outras partes eu vou ler um pouco mais rápido. Mas vocês vão entender tudo. É só voltar o vídeo depois se não entender alguma coisa. E ativem as legendas. Tem legenda aí para quem está assistindo. Ativem as legendas aí, clica num C. Tem dois Cs aí no YouTube, CC. Lá é legenda. Aí você pode colocar a legenda aí. Eu ia pôr no vídeo aqui, mas eu lembrei que tem no YouTube, né? Então vou ler aqui com vocês. Acompanhem. Quem estiver escutando, escuta. Né? Vocês vão entender muita coisa, tá bom? É um livro de um médium sério. Aqueles que acreditam em Chico Xavier vão facilmente entender isso aqui e sabem que isso aqui é verdade, né? É, as próprias palavras se fazem ser verdadeiras, tá bom? Vou tomar uma água aqui e bora começar. Ó, Jesus em O Sublime Peregrino, tá? Jesus, capítulo 23, Jesus, seus milagres e seus feitos, tá bom? Vamos lá? Pergunta: podeis dizer-nos se Jesus realizou realmente todos os milagres relatados nos evangelhos? Pergunta, né? Podeis dizer-nos se Jesus realizou realmente todos os milagres relatados nos evangelhos? Ramatiz responde: o mestre realizou inúmeras curas e renovações espirituais, que não devem ser consideradas milagres, mas resultantes de suas faculdades mediúnicas, em virtude de sua elevada hierarquia espiritual e da incessante cooperação das entidades angélicas que o assistiam, que o ajudavam, os invisíveis. Tudo o que ele realizava nesse sentido, embora tido por miraculoso, era apenas consequência da aplicação inteligente de tais leis, de algumas leis transcendentais. Afora os essênios terapeutas que sabiam manejar com êxito as forças ocultas e curavam pela imposição das mãos, só alguns outros iniciados ou magos, como Simão, o mago, os discípulos de Apolônio de Tiana, sacerdotes, budistas, iogues ou adeptos emigrados do Egito é que sabiam provocar tais fenômenos. Então, tinha pessoas que já sabiam fazer isso, tá bom? Os demais, mesmo cientistas altamente intelectualizados da Judéia e de Roma, ignoravam as leis do mundo invisível, como hoje muitos ignoram, né? Seguem Roma. O conhecimento atual da fenomenologia mediúnica e a existência de médiuns de alta capacidade ectoplásmica comprovam os mesmos feitos do sublime Galileu. Jesus? Pergunta: então os relatos evangélicos são exatos quanto aos milagres, embora possam ser explicados pela fenomenologia mediúnica? Amatiz responde: há grande confusão dos relatos evangélicos, pois inúmeros fatos ocorreram de modo diferente do relatado. E também atribuíram-se a Jesus certos milagres absolutamente estranhos à sua vida.
Os compiladores do Evangelho valeram-se bastante da tradição, no intuito de engrandecer a pessoa do mestre Galileu. Atribuíram-lhe milagres que são repetições dos já atribuídos a outros antigos missionários, reformadores, magos e videntes consagrados. Outros já faziam isso, tá? Mas não isso que eles dizem, vocês vão ver. A ressurreição de Jesus e o desaparecimento de seu corpo lembram a aura lendária de certos acontecimentos miraculosos do passado. Enoque teria sido arrebatado pelos céus, desaparecendo o seu corpo carnal. Elias subiu aos céus em um carro de fogo. O profeta babilônico Abacuque fez sua ascensão aos céus pelos cabelos. Pedro, em companhia de Jesus, andou sobre as águas do mar, assim como já o haviam feito Rama, Moisés e outros precursores do Mestre. Em verdade, Jesus houvesse praticado tantas coisas consideradas sobrenaturais, tornando-se a cópia carbono de magos e alquimistas famosos, então a sua fama também seria fixada na história profana, como aconteceu a Simão, o mago, Apolônio de Tiana, Paracelso e outros iniciados. No entanto, somente os 4 evangelhos, aliás, escritos segundo o que os evangelistas disseram e não o que eles mesmos escreveram, referem-se aos milagres de Jesus. Vai vendo. O próprio Flávio Joséfos, historiador da época, em suas narrativas não fez a mais leve citação a respeito dos milagres de Jesus. Depois procurem Flávio Joséfos aí na internet. Pergunta: que nos dizeis sobre o milagre das bodas de Caná, na Galileia, em que Jesus transformou a água em vinho? Resposta: semelhante narrativa de transformação da água em vinho já fora atribuída a Buda, em destacado esponsal hindu. Os homens interessados em avultar a figura mitológica de Jesus, mediante poderes sobrenaturais, serviram-se do seu prestígio divino. É certo que Jesus e Maria estiveram presentes às bodas de Caná, eles estiveram na festa, pois o mestre atendia afetuosamente às obrigações sociais de sua cidade, evitando humilhar ou afastar-se dos seus conterrâneos. Mas torna-se evidente que, numa festa onde o vinho já se havia esgotado por ter sido distribuído com fartura, a maioria dos convidados devia se achar num estado de forte embriaguez. Embora Jesus fosse tolerante para com as fraquezas humanas, é evidente que ele não iria produzir mais vinho. Porquanto, se assim o fizesse, então o ambiente das bodas seria perturbado pelos excessos que ocorrem sempre que o deus Baco é o dominador de uma festa. O deus Baco é o deus, né, da embriaguez, né? Depois vocês procuram também o Baco. B-A-C-C-O. Por conseguinte, esse suposto milagre em nada realçaria o caráter do mestre. Muito ao contrário, truncaria a linha reta de sua elevada compostura moral. Dá para pensar muita coisa, hein? Pergunta: e quanto à ressurreição de Lázaro? Ramatiz responde: antes de Jesus, o profeta Elias já havia ressuscitado a filha de Sarepta, de Sarepta. Apolônio de Tiana ressuscitaria uma jovem, e Eliseu, um filho da mulher sulamita, né? Realmente Jesus assistiu Lázaro e o salvou da morte certa. Realmente isso aconteceu. Mas os exegetas da Bíblia quiseram levar o caso à conta de uma ressurreição. Entenderam? Os exegetas da Bíblia quiseram levar o caso à conta de uma ressurreição. Disseram que ele ressuscitou Lázaro, derrogando assim as próprias leis que o mestre afirmou não vir destruir, mas sim cumprir. O caso de Lázaro explica-se hoje na esfera da patogenia cataléptica,
patogenia cataléptica. Motivo porque Jesus afirmou que no futuro outros fariam muito mais do que ele fizera. Né? Porque Jesus disse, vocês podem fazer tudo o que eu faço e muito mais. Né? O corpo do suposto ressuscitado estava rígido, mas vivo, pois o jovem Lázaro sofria de terríveis ataques catalépticos. Houve, sim, um despertamento salvador, mas não a ressurreição de um corpo já em desintegração. Conforme diz o Novo Testamento, Jesus achegou-se a Lázaro e ordenou-lhe, num tom imperativo, que ele se levantasse. E jorrando-lhe forças magnéticas de alta vitalidade, que o desentorpeceram do choque epiléptico e da rigidez muscular, Lázaro levantou-se. Se o corpo de Lázaro já estava inumado há 4 dias, como diz o Evangelho de João, em terreno aquecido e favorável à multiplicação da fauna microbiana desintegradora dos túmulos, Jesus teria encontrado ali apenas um cadáver putrefato, desprovido de fluido vital e em acentuada decomposição. As carnes já estariam se desagregando e sendo devoradas pelos vermes famélicos dos sepulcros. Né? Lázaro, vítima de terrível ataque cataléptico, teria evidentemente sucumbido na sua angustiosa atmosfera aquecida da gruta de pedra, caso Jesus não o tivesse chamado à vida antes de seu sepultamento definitivo. Mas os autores de tal milagre não se contentaram apenas com essa ressurreição atribuída a Jesus, pois também fazem Pedro ressuscitar uma jovem, como se verifica no livro de Atos dos Apóstolos 9:40. Pergunta. Vamos lá verificar, tá? Ou seja, os autores de tal milagre, que falaram que Jesus ressuscitou Lázaro após 4 dias, também disseram que Pedro ressuscitou uma jovem. Aquilo está lá no livro de Atos, capítulo 9, versículo 40. Tá bom? Pergunta. Mais uma pergunta. E que nos dizeis a respeito do milagre da multiplicação de 5 pães e 2 peixes, com os quais foram alimentadas 5.000 pessoas? Ramatiz responde: a tradição milagreira também diz que Moisés multiplicou alimentos no deserto, fazendo cair o maná para alimentar os judeus fugitivos dos egípcios, e que Buda fez o mesmo para seus discípulos. Portanto, Jesus, como Salvador dos homens, não o poderia deixar de realizar igual milagre. Mas a verdade é que o Mestre não pretendia multiplicar os bens materiais dos homens, pois na realidade, o pão do Espírito era o que ele mais buscava fazer crescer no íntimo das criaturas. Outra pergunta. E quanto às curas de paralíticos, cegos, surdos, mudos, que nos podeis esclarecer? Embora se tratasse de entidade angélica, responsável pela vida espiritual do orbe terráqueo, Jesus também teve que se adaptar sensatamente ao metabolismo complexo da vida humana e de suas relações com o meio, né, humano. Sob a pedagogia de Essênio, os amigos da família, Jesus desenvolveu as forças ocultas. Jesus desenvolveu forças ocultas, que não quer dizer que sejam forças ruins. Desenvolveu forças ocultas sob rigorosa disciplina e aprendizado terapêutico, tá? A ponto de curar pela simples presença. Ele chegava e as pessoas já se sentiam melhor, né? Aqueles que dinamizavam um intenso estado de fé em sua alma. Aqueles que têm fé e sentem uma presença divina chegando, que hoje existe, pessoas com caráter, com evolução e uma fome pelo espírito, uma fome de ajudar as pessoas quando chegam em um ambiente que a pessoa está com a fé de que vai melhorar, ela sente que aquela pessoa é de Deus. Por que que ela é de Deus? Porque ela está alimentando a sua fome, ou alimentando a sua mente
para não mais ficar com fome, e sim fazer com que os famintos também se saciem. Então, assim, quando nós, médiuns da luz, entre outros por aí, chegamos num lugar, a gente tem um magnetismo, sim, de paz, de calma, de que tudo vai dar certo, de que essa vida não é só isso aqui que a gente pensa. Então, Jesus curava pela presença aqueles que dinamizavam um intenso estado de fé em sua alma. Então, é a sua fé que te salva e que te cura, tá bom? Mas ele não violentou ou contrariou as leis do mundo físico ou do mundo espiritual. Seguia determinados métodos e regras na distribuição, concentração e doação dos seus fluidos curadores. O mestre, embora um sábio e justo, submetia-se fielmente ao mecanismo natural da vida humana criada por Deus e exercia o seu ministério sem discrepar dos princípios de controle e organização dos mundos planetários. Não há dúvida de que a capacidade espiritual de Jesus poderia dispensar qualquer técnica ou gestos apropriados para efetuar suas curas. Mas a verdade é que ele mesmo mobilizava, dirigia e aplicava os fluidos terapêuticos conforme as leis que os regiam. No entanto, quando são os espíritos desencarnados que, junto ao médium curandeiro, efetuam o socorro fluídico, estes, os médiuns, não precisam fazer nenhum gesto, porque ali apenas funcionam como o catalisador da fé dos doentes, enquanto seus protetores seguem as regras das leis terapêuticas. Assim, Jesus curava pela imposição das mãos, pela concentração e dispersão de fluidos, atuando à guisa de um técnico hábil, movimentando com segurança e precisão as forças vivas criadoras. Forças ocultas, né? Oculto não quer dizer que seja ruim, tá bom? Oculto para os nossos olhos, né? Carnais. Qualquer ginasiano sabe que a eletricidade exige determinados recursos e sensatez para ser aplicada com êxito e segurança em favor do gênero humano. Ela não se escoa pelas pontas ou hastes obstruídas por isoladores de louça, por mais vigorosa que seja a capacidade da usina ou o comando do mais avançado eletrotécnico. As leis que regulam o fluxo da energia elétrica exigem caminho livre e sábio controle no seu manuseio para resultar em benefícios como o calor, a luz, o frio e a força geradora. Jesus, portanto, lidando com forças mais sutis, disciplinadas por leis de mais alta fonte criadora do espírito, um sábio e não um milagreiro, operava de modo inteligente nas suas curas, submetendo-se à técnica e às regras terapêuticas do magnetismo superior. Sem dúvida, o ingrediente principal que dinamizava essas forças com êxito e eficiência era a natureza angélica de sua própria alma, doando-se na receptividade confiante e merecedora de seus enfermos. Sadio de organismo, sem qualquer deformidade psicofísica, com um duplo etérico portador do mais puro ectoplasma, em combinação com o mesmo elemento extraído da contextura do próprio orbe do planeta, Jesus era uma antena viva diamantífera, de onde fluíam energias vitais que, operando modificações surpreendentes nos enfermos, eram tidas por milagres. A sua palavra criadora era penetrante e hipnótica. A sua palavra criadora era penetrante e hipnótica. A sua palavra criadora era penetrante e hipnótica. Insuflava a vitalidade, o ânimo, a alegria e a esperança nos que o ouviam. O seu falar se impregnava de tal força que os paralíticos se moviam, os cegos enxergavam e os leprosos se limpavam das chagas corrosivas. Era um fabuloso potencial de energias criadoras que lhes dava a saúde e restabelecia-lhes o dinamismo orgânico. Vou dar uma parada aqui. Olha, vocês estão tendo muita informação aí, né? Então, esse livro, além de espiritual, ele é científico. Ele explica detalhadamente tudo, cara. Para não tomar muito tempo, eu não vou falar muito, mas
todos vocês podem ter esse dinamismo espiritual. Você pode chegar num lugar e ajudar pessoas, porque o Espírito está dentro, tá? Jesus, ele só alimentava, mas antes ele estudou muito para descobrir que ele era filho do Pai. Descobrir de verdade, não é só escutar os outros falar. Você é filho de Deus, mas o que o filho de Deus faz? Ele cura pela palavra, ele cura tirando as dúvidas da cabeça das pessoas, tirando o medo, e aí vai, tá? Não vou falar muito não, vamos ler. Hoje é dia de leitura. Aliás, o conhecimento moderno da própria ciência acadêmica demonstra, aliás, o conhecimento moderno da própria ciência acadêmica demonstra que o ser humano pode despertar e acumular forças vitais em si mesmo. Eu acabei de dizer. Quando confia, quando tem fé e submete-se incondicionalmente a uma vontade insuperável, que o convence de curá-lo de todos os seus males. Você mesmo pode se curar dos seus males, tá? É o que acontece muito comumente com certos enfermos que procuram a fonte milagrosa de Lourdes, pois, incendidos por uma fé que lhes ativa todo o cosmo orgânico vital, logram curas surpreendentes, que são fruto da sua própria mobilização energética. Transmuta o seu medo, a sua agonia, o seu terror para paz, para otimismo, para vitalidade, para coragem, para força, para ânimo. Você vai ver que vai tudo mudar. No entanto, outros, menos graves, mas vacilantes e pessimistas, escravos da incerteza espiritual que cerceia o fluxo vital de sua reserva corporal, voltam sem obter resultado algum. Então, os que iam até Jesus sem fé nenhuma e desanimados, não tinham milagres, não eram curados. Quando Jesus assinalava a confiança nos olhos suplices dos enfermos, envolvia-os com as ondas do seu mais profundo amor, ativando-lhes a germinação de forças magnéticas através das próprias palavras e gestos com que os atendia, e, à semelhança de misterioso turbilhão, fazia eclodir poderosos fluidos no mundo interior dos infelizes enfermos. Vou repetir. Todos podem fazer isso aqui. Quando Jesus percebia a confiança nos olhos dos enfermos, nos olhos das pessoas, a esperança e a confiança. Quando Jesus assinalava a confiança nos olhos dos súplices dos enfermos, os envolvia com as ondas do seu mais profundo amor, ativando-lhes a germinação de forças, fazendo as forças crescerem, forças magnéticas através das próprias palavras e gestos com que os atendia. A semelhança de misterioso turbilhão, fazia eclodir poderosos fluidos no mundo interior dos infelizes enfermos. Era um terapeuta espiritual, né, cara? Sob os gritos de júbilo, desatavam-se os músculos rígidos ou se ativavam nervos flácidos, desentorpeciam-se membros enrijecidos, enquanto as correntes vitais purificadoras regeneravam todo o sistema orgânico, restituindo a vista a cegos, saturando as cordas vocais nos mudos, sensibilizando os sistemas auditivos, desatrofiando tímpanos, curando os surdos. A influência excitante e criadora que o olhar de Jesus exerce sobre a semente enterrada no solo para obrigá-la a dinamizar suas energias ocultas e crescer apressadamente, Jesus também a exercia. Jesus, através do poder assombroso e dinamizador do seu olhar, um corpo chagado tornava-se limpo no prazo de alguns minutos, sob o energismo incomum que o mestre projetava na alma e no organismo dos enfermos. Mas insistimos, era um processo que não causava espanto nem ultrapassava o entendimento comum de Jesus sobre as leis criadoras e não surpreendia os anjos que o acompanhavam na sua peregrinação sobre a face da terra. Jesus lidava sensatamente com as forças regidas pela física transcendental, embora fosse a fonte doadora dos fluidos que temperava com seu sublime amor.
Pois isso, ao terminar as suas curas, ele ficava. Por isso, vou voltar. Por isso, ao terminar as suas curas, ele ficava no estado de visível exaustão, pálido e trêmulo, recompondo-se aos poucos, graças também ao recurso da prece e ao auxílio dos seus amigos espirituais. E aí, tá fazendo sentido? Já tá, né? Pergunta: que dizeis dos milagres em que foi encontrada uma moeda na boca do peixe, após Jesus ter prevenido Pedro de que isso aconteceria ao pescar? Resposta: trata-se de uma linguagem figurada, baseada numa anedota de pescadores, e que Jesus usou-a para ilustrar o ensinamento a Pedro, o qual vivia sempre se arreliando com os estranhos, que lhes faziam perguntas capciosas contra o mestre. Mais uma pergunta. E quanto às curas, essa aqui é interessante, hein? E quanto às curas do endemoniado Gerazeno e do jovem lunático, que constam dos evangelhos de Mateus, Lucas e Marcos? Resposta: entre os próprios evangelistas existe certa diferença no relato de tais acontecimentos, pois, enquanto Mateus resume os fatos desinteressando-se, até com o que passa com os curados, refere-se a dois endemoniados gerazenos, em vez de um. Lucas e Marcos são bastante minuciosos sobre um só possesso. Em verdade, Jesus curou a dois possessos gerazenos, cujos espíritos obsessores, ao serem interpelados, responderam-lhe que era uma legião atuando naquela gente. Eles disseram, né? Nós somos legião. No entanto, é absurda e falsa a narrativa em que se atribuiu a Jesus a estultice ou esperteza de fazer tais espíritos entrarem nos porcos, cuja manada era cerca de 2.000 e se precipitou despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, onde se afogaram. O mestre havia ordenado: espírito imundo, sai desses homens. E assim que lhe responderam que era uma legião de obsessores, Jesus acrescentara: vai-te destes homens, pois o espírito imundo não mora nos homens, mas nos porcos. Toda vez que se atribuiu violência, irascibilidade ou desforra ao excelso e bondoso espírito do sublime Jesus, embora isso conste nos evangelhos autorizados, não deve ser aceito, pois o seu caráter era generoso e tolerante. Então é isso aí, cara. Jesus não fez entrar espírito em porco, não. Assim, a narrativa dos endemoniados gerazenos é uma incongruência que desmente a natureza elevada do mestre. É igual ele transformar água em vinho. Pra quê? O povo já estava bêbado, cara. Pra que ele ia fazer demônio entrar em porco? Os porcos todos morrerem? Cara, a gente acredita em cada maluquice, né? Tá. Jamais Jesus concorreria para dar um prejuízo tão vultoso aos porqueiros que conduziu a manada de 2.000 porcos em direção à cidade, fazendo-os afogarem-se ao transferir-lhes a legião de obsessores. Mais uma pergunta. Essa também é bem interessante, hein? Presta atenção. Caminhar das águas. Há fundamento na assertiva de que Jesus caminhava sobre as águas? Resposta: ainda hoje, na Índia, não é muito difícil encontrarem-se indivíduos que conseguem realizar o prodígio de andar sobre as águas, caminhar sobre cacos de vidros acerados e deitar-se em braseiros sem qualquer dano, pois a matéria não passa de energia condensada do mundo oculto. Tudo pode ser dominada pelo homem, conforme a vossa ciência vos prova dia a dia. Mas é preciso distinguirmos a função de um prestidigitador, que surpreende o senso comum das criaturas operando fenômenos exóticos, com a missão de um espírito do quilate de Jesus. O primeiro pode tornar-se um homem dos milagres e acompanhar-se de um cortejo de admiradores e fanáticos, que lhe prestaram homenagens até o dia da primeira falha ou incompetência. O segundo é um libertador de almas, que dispensa o recurso da matéria para organizar o seu apostolado.
Jesus poderia realizar todos os milagres que lhe foram atribuídos, embora operando sabiamente com as energias naturais do mundo físico. Energias naturais do mundo físico, tá? No entanto, isso em nada ajudaria a convencer a criatura humana necessidade de própria libertação espiritual. Vocês mesmos precisam se libertarem. Nenhum missionário, por mais excêntrico e poderoso no manejo das forças ocultas, conseguiria transformar um homem num anjo, somente à custa de fenômenos e milagres. O espírito do homem não se gradua para a angelitude presenciando milagres ou admirando magos de feira, mas isso ele só o consegue despertando em si mesmo as forças espirituais que depois o libertam do instinto animal e abrem clareiras mentais para a amplitude de sua consciência. O milagre do mestre cristão andar sobre as águas, conforme a narrativa dos evangelistas, prende-se à interpretação errônea de um costume tradicional entre os galileus de sua época. Prende-se à interpretação errônea de um costume tradicional entre os galileus de sua época. Havia dois caminhos muito conhecidos que convergiam de Cafarnaum e outras localidades de Nazaré. Um deles cortava a planície e o denominavam Caminho do Campo. Outro marginava o lago Tiberíades e o chamavam o Caminho das Águas. Passava nas margens do lago Tiberíades e o chamavam Caminho das Águas. Assim, quando alguém seguia ou retornava beirando o lago Tiberíades, era costume dizer-se que fulano fora ou viera pelo caminho das águas. Mas decorrido certo tempo, então era mais próprio dizer-se que fulano fora ou viera pelas águas. Deste modo, quando Jesus retornava com seus discípulos para Nazaré, era muito comum anunciarem que o mestre vinha pelas águas, ou seja, vinha pelas margens do Tiberíades. Pergunta: considerando que Jesus. É muita coisa, né? É muita coisa. Já tem 30 e tantos minutos, cara. Vamos continuar. Tá acabando a metade. Pergunta. Espera um pouquinho. Vou ajeitar a mão aqui. Pergunta. Considerando que Jesus, há 2000 anos, fez curas de resultados absolutamente positivos, qual o motivo de alguns médiuns atuais fracassarem? Médiuns atuais fracassarem ou não conseguirem iguais feitos curativos, embora adotando os mesmos processos usados pelo mestre cristão? Resposta: nem todos os enfermos elegem-se realmente para serem curados. Nem todos os enfermos querem ser curados, eles querem milagres. O doente deve ir ao encontro do curador e tornar-se eletivo à cura, quer seja submetido à terapêutica dos encarnados ou dos desencarnados. Ou ele acredita em encarnados que ajudem eles, ou ele acredita em desencarnados, em espíritos que estão por aí, só estão desencarnados, só estão sem carne, mas eles continuam sendo pessoas. Tá? Ahn, tá. O doente deve ir ao encontro do curador e tornar-se eletivo à cura, quer seja submetido à terapêutica dos encarnados ou dos desencarnados, pois ela depende da maior ou menor eclosão das energias de ambos, enfermos ou curador, né? Os dois têm que estar em afinidade, pelo menos querendo ser curados. Se um quiser curar e o outro está achando que vai ser curado só porque o outro quer, não dá certo. Os dois têm que querer, os dois têm que acreditar. Quem cura geralmente acredita, né? Agora, quem quer ser curado, ou quem procura a cura e fenomenológica, não vai achar, não. Tem que acreditar, tá? Tem que ter fé, pelo menos do tamanho de um grãozinho. Quando a fonte que emite os fluidos é bastante energética, como no caso de Jesus, o enfermo cura-se rapidamente, sem convalescença. Porém, quando é de fraco potencial, então é preciso que o próprio doente coopere com a energia de sua fé, centuplicando o energismo indispensável de fluidos curadores. Porque tudo é energia, gente. Olha, fluido. Tudo é energia. Se você pensa em algo ruim, aquela energia ruim vai se formando até se realizar.
Se você pensa em algo bom, aquela energia vai se formando até se realizar. Então, se você acredita que vai ser curado, o fluido começa a se formar e já tem alguém no invisível que sabe que isso é real. Opa, o doente está formando um fluido de cura ali, vamos ajudar ele a formar mais esse fluido, vamos cooperar, tá bom? E aí eles cooperam junto com o médium encarnado, que pode também pôr as mãos, gerar um fluido com a mente, um fluido de cura, intenção de cura, vontade de cura, e aí isso funciona, e é tudo invisível. Por isso é tão difícil de acreditar. Bem-aventurado é aquele que crê. Então vamos lá. Porém, vou voltar um pouquinho, tá? Porém, quando é de fraco potencial, então é preciso que o próprio doente coopere com a energia da sua fé, centuplicando o energismo indispensável de fluidos curadores. Tal fenômeno se opera mais propriamente no plano espiritual e não carnal, numa espécie de automatismo desconhecido à consciência física. Por isso que é tão difícil de acreditar, porque a consciência física não consegue chegar. Então a imaginação sua tem que ser fértil, tá? Então muitos são chamados de loucos mesmo. Ah, cuja atividade, cuja atitude positiva da fé, que transporta montanhas, é a verdadeira chave para se abrirem as comportas das energias latentes na alma humana. Esse livro é muito bom. Mas a cura rápida e incomum não constitui milagre nem mistério, porém é fruto de uma série de circunstâncias de caráter moral e espiritual, cujo sucesso depende também do amor sincero e desinteressado. Vou parar mais uma vez e vou voltar um pouquinho. Olha, a cura rápida e incomum não constitui milagre nem mistério. Por que não constitui milagre nem mistério? Porque existe, porque é real. As pessoas do planeta, elas só enxergam físico, então elas costumam dizer que aquilo que eles nunca viram é um milagre. É um milagre. Porque eles achavam que era impossível acontecer aquilo. Mas não é impossível. É totalmente possível. É o fruto de uma série de circunstâncias de caráter moral e espiritual, cujo o sucesso depende também do amor sincero e desinteressado, tá bom? Também. Vamos lá. Hoje é uma aula legal, hein? Nunca teve isso na escola, hein? Tivesse, seria melhor, hein? Seria melhor. Você teria crescido mais, teria evoluído mais rápido, tá? Mas o planeta é assim, a gente tá aqui para evoluir depois de aprender um monte de M, né? Depois de um monte de M que a gente aprende na escola, na vida, escutando outros que só falam M também, aí a gente tem que desfazer tudo, desconstruir tudo, e é por isso que é tão difícil o jogo. Tem que acreditar, cara. Além disso, o homem moderno está viciado e intoxicado com remédios violentos, que sufocam suas energias magnéticas mediante o bombardeio da química moderna, de muitos produtos dos laboratórios farmacêuticos. Prestem muita atenção nessa parte. O doente atual assemelha-se a um exótico paliteiro humano, de seringas hipodérmicas, que lhe despejam continuamente na contextura delicada do sistema orgânico o conteúdo de sais minerais heterogêneos e substâncias agressivas, causando-lhe mais tarde graves consequências afetando-lhe a saúde. Às vezes, ocorrem casos em que o doente, em vez de morrer por motivo da moléstia, por motivo da doença realmente, a sua morte é abreviada ou provocada pela própria cura ou pelos próprios remédios de laboratórios farmacêuticos. Muito sério isso daqui, né? A descrença no mundo espiritual gera o medo da morte, e isto induz o homem à fuga angustiosa ante o primeiro sinal de enfermidade. Todo mundo tem medo de morrer. Então, para não morrer, eu vou me encher de remédio, que na verdade pode ser a sua morte. Tá bom, vamos lá.
Mas ninguém nunca morre, né? O corpo morre, né? Mas o espírito continua. Então se transforma num foco permanente de moléstias, que surgem e desaparecem em contínua substituição. Você cura uma doença, aparece outra no estômago. Cura do estômago, aparece outra na perna, e assim e aí vai. A dor, que é o sinal vermelho de perigo da saúde no corpo, é sempre eliminada à custa de bombardeios de sedativos e anestésicos. E analgésicos também, né? As criaturas parecem ignorar o poder maravilhoso da natureza. As criaturas, vocês, que opera nos desvãos da alma, produzindo verdadeiros milagres. Só pede que lhe deem tempo para corrigir e restaurar os órgãos ou sistemas lesados. A saúde não é produto de tisanas, de comprimidos e do uso imprudente de injeções. Primeiramente, pela higiene da alma, deve ser estabelecido o equilíbrio psicofísico, mediante uma vida educada nos princípios espirituais, que melhoram as relações cristãs entre as criaturas. A compreensão dos deveres humanos e a consequente redução das doenças da chamada civilização. Tá mais para uma descivilização, né? Maquiada de civilização e democracia. Mas vamos lá. Está comprovado que os selvagens adoecem gravemente. Está comprovado que os selvagens adoecem gravemente depois que tomam contato com os civilizados ou os descivilizados, palavras minhas, né? E adotam os seus costumes de vida sem disciplina, inclusive na alimentação e nas bebidas alcoólicas. Então, os que vivem lá no mato, quando vêm para a cidade e entram em contato com os civilizados, ficam doentes. Nossa, que loucura é essa? Tá. A ausência do sentimento puro pela espiritualidade, a negação do jovem moderno em ser religioso, tolerante, obediente, resignado, sincero e pacífico fazem crescer o índice de enfermidades. Você escutou? A ausência do sentimento puro pela espiritualidade, a negação do jovem moderno em ser religioso, não precisa ser religioso, né? Mas acreditar em algo extrafísico. Tolerante, obediente, resignado, sincero e pacífico fazem crescer o índice das enfermidades. A ausência desses sentimentos fazem crescer o índice das enfermidades. Pois a hipocrisia, o ódio, a desforra, a violência, a irascibilidade, a cupidez, o orgulho são doenças da alma que repercutem no corpo, prejudicando a saúde. Mais uma pergunta. Como poderíamos examinar a técnica ou o processo do emprego das forças terapêuticas nos casos das curas realizadas por Jesus, comparadas aos médios e curandeiros modernos? Como poderíamos examinar essas técnicas? Ramatiz responde: a literatura médica cita o caso de paralíticos que movem seus membros anquilosados ou se curam instantaneamente em face do impacto de emoções agudas e inesperadas. Nossa, é um milagre, então? Então, a medicina acabou de admitir que existe milagre por causa de emoções. Então não é milagre? Tá, vamos continuar. São recursos estranhos de que a própria alma se serve para operar modificações benfeitoras na intimidade do corpo. Em certa cidade norte-americana, há alguns anos, durante um incêndio num hospital reservado exclusivamente para paralíticos, 19 desses enfermos recuperaram instantaneamente os movimentos, ante o pavor do fogo e a força mental que mobilizaram para fugirem da tragédia. 19 desses enfermos recuperaram instantaneamente os movimentos, por causa da força mental. Ok, isso prova que existem energias fabulosas no imo de cada ser, que ao serem dinamizadas por um esforço mental incomum
ou por um estado de fé e confiança absolutas, enfeixam-se de súbito e provoque que o vulgo chama de milagre. É isso que eles chamam de milagres, né? Um esforço mental incomum. São energias que destroem lesões. São energias que destroem lesões. Baixam ou elevam a temperatura atuando nos centros térmicos. Purificam a linfa e eletrificam o coração. Porque tudo é energia, né? São forças agregadas há milênios e milênios, como a exudação do magnetismo telúrico do orbe do planeta. Agruparam-se na imantação dos minerais, acumularam-se no seio do vegetal e fluíram, derramando-se vigorosamente na estruturação da carne do homem. Cara, dentro na nossa carne, no nosso corpo, tem muitos minerais que tem na Terra, são os mesmos, né? Só estão em formas diferentes, em estados diferentes. Deram massa e arabescos ao mineral, forma e flexibilidade ao vegetal, movimento e instinto ao homem. Agruparam-se e concentraram-se num dinamismo cada vez mais requintado, na sua progressão energética de forma para forma e de espécie para espécie. Foram dotadas de um automatismo criador disciplinado, de um instinto que lhes orienta o ponto em que devem construir ou restaurar. O homem devia disciplinar sua vida e suas paixões, porque essas forças criadoras e poderosas existem em sua organização étero-carnal. Etéreo-carnal. Moram no seu perispírito e são servidoras sábias, benfeitoras da vida. Para quem não sabe, e relembrando aos que sabem, nós temos um corpo físico e um corpo perispiritual, perispirítico, que é justo oposto a este corpo que a gente está. Tá? Então, é um corpo fluídico, não é material, não é de terceira dimensão, a gente não pode tocar. Mas em outra dimensão, quando a gente desencarna, a gente continua com um corpo fluídico. Por isso que a gente tem que tomar conta do nosso corpo, das energias, não exagerar em drogas, em vícios de todo tipo, vício de falar mal dos outros principalmente, e cuidar da vida dos outros. Esse tipo de vício aí e de impor regra é os pior que existe, tá bom? Então, quando você sai desse corpo aqui de carne, você continua com o seu corpo fluídico. Então, você tem que cuidar bem dele, porque senão ele vai estar todo ferrado. Vai estar todo ferrado quando você sair daqui. Vai precisar de auxílio médico no plano espiritual. Tá bom? Seja uma pessoa boa. Pessoa boa, as coisas já vêm para ela naturalmente. Pergunta. Mais uma pergunta. Tá legal, hein? Tá chegando uma parte legal aqui. Pergunta. Para nossa maior compreensão do assunto, gostaríamos que nos desseis alguma ilustração do emprego de tais forças. Ramatiz. Elas gravitam com a relativa liberdade no organismo do homem, submissas à sua vontade criadora ou destrutora, podendo levá-lo ao céu pelo emprego justo de sua contextura ou conduzi-lo ao inferno na inversão dos seus polos energéticos. Assim, quando um fator inesperado, um acontecimento emotivo gera um estado de fé, concentrado num feixe poderoso, o comando psíquico milenário pode desencadear esse potencial num só ponto, órgão ou sistema do corpo, eliminando lesões e restaurando a vida estagnada. Lembra o recurso do fazendeiro, que, ao pretender movimentar pesado bloco de pedra, reúne e ajusta primeiramente todos os cavalos num só diapasão ou ritmo energético de forças vivas. Então, no momento culminante da sincronização dinâmica dos animais, ele os açoita e, num só ímpeto, logra o êxito que antes parecia impossível: mover aquela pedra tão pesada. A explosão faz faz mover a pedra tão pesada. E a montanha que tem na sua mente pode ser movida devido
a força da sua fé, força mental, né? Acredite, tá bom? Tá bom? Cadê? Da mesma forma, o quantum de forças reunidas e potencializadas no organismo produz também a cura instantânea sob o impacto dinâmico do espírito, a qual exigiria longo tratamento. Muitas criaturas dificultam o trabalho operoso e inteligente dessas forças. Muitas criaturas, muitos humanos, dificultam o trabalho operoso e inteligente dessas forças, porque as debilitam com seu desânimo mental e falta de fé na vida criadora. Então acreditem. Assim, às vezes é preferível que a criatura ignore a natureza de sua enfermidade, pois isso a livra da descrença, do desespero ou desânimo que lhe provoca a queda energética de forças vitais. E com o tempo acaba, falecendo. Há tempo, os médicos norte-americanos surpreenderam-se com o resultado de autópsias de grande número de indigentes, deserdados da terapêutica oficial, ao verificarem que os mesmos haviam sido portadores de úlceras gástricas ou duodenais, lesões cardíacas, infecções perigosas, tumores cancerosos, quistos, amebíases e sinais diabéticos. No entanto, o seu estado patogênico apresentava só os vestígios e cicatrizes dessas moléstias curadas pelos recursos espontâneos da própria natureza. Queriam ser curados, né? Isso prova mais uma vez que há no íntimo da alma o trabalho de forças criadoras, que no silêncio misterioso da vida atuam mesmo quando as criaturas lhe ignoram a ação. Tem amigos ao seu redor que você nem sabe que existe e eles estão te ajudando e orando por ti e te mandando energia. Energias, pensamentos, eles pensam, formam energias, fluidos de cura e mandam para você. Na hora que você está receptivo, que você tem nutre uma esperança no coração ali, mesmo sem pensar muito, você nutre uma esperança, você pode captar essa energia que eles estão te mandando e ser curado, né? O importante é saber reunir essas forças sob uma vontade férrea ou por um meio de um estado dinâmico que é a fé. Pergunta: por que Jesus não conseguiu curar todos os enfermos? Vou acelerar um pouquinho, tá bom? Em relação às multidões que seguiam Jesus em busca de alívio e da cura, pequena foi a quantidade dos que ficaram realmente curados de seus males. Os mais irascíveis e descontentes pelo fracasso de suas pretensões não vacilavam em blasfemar contra o profeta Galileu, provando assim que a dureza de seus corações era um obstáculo para merecerem a saúde do corpo. Então, amoleçam o coração, tá bom? Outra pergunta. Mas o Mestre Jesus, Espírito poderoso e santificado, não desejaria curar a todos? Ou ele já sabia de antemão quais os enfermos que deviam ser libertados de suas dores e enfermidades? Jesus descerá à terra para salvar toda a humanidade. O seu amor incondicional extravasava continuamente numa doação incondicional. Se ele não curou a todos, foi porque os óbices contra a sua ação benfeitora residiam nos próprios infelizes, enfermos, que o procuravam ainda imaturos em espírito. Só por interesse também, né? Em verdade, sua missão principal não era curar os corpos, mas, acima de tudo, salvar a alma. Salvar a alma, tá? As curas materiais que realizou serviram apenas para comprovar a força do Espírito Eterno, mas sem alterar a lei do karma, a qual determina a cada um colher conforme tiver semeado. Plantou limão, vai colher limão. Jesus curou as criaturas que também se libertaram de suas mazelas morais, graças ao estado de fé criadora e pureza de intenções dos próprios enfermos, né? Enfim, as que foram espiritualmente ao seu encontro, sem quaisquer desconfianças, mas sob propósitos para uma vida digna e amorosa. E essas foram curadas. Pergunta: que nos dizeis a respeito das supostas relíquias do Mestre Jesus, às quais o clero católico atribui a virtude de produzirem milagres? Existem? Que relíquias? Pedaços de madeira, né? Objetos que supostamente se você tocar você fica curado. Vamos lá a resposta então. Ramatiz responde: em todos os credos e religiões disseminadas pelo mundo, como o catolicismo,
taoísmo, budismo, muçulmanismo e mesmo o judaísmo avultam as relíquias de seus líderes, fundadores e missionários mais importantes. Naturalmente, a par dos que acreditam sinceramente no poder misterioso ou na veracidade de tais relíquias, há os charlatães e os especuladores, que se aproveitam da oportunidade para a realização de negócios astutos. Sucede o mesmo com as pretensas relíquias de Jesus, que o clero católico expõe aos seus fiéis. Mas na realidade, tais relíquias são falsas e o bom senso mostra-nos facilmente o ridículo e a impossibilidade de sua existência. Então vamos usar o bom senso para entender isso aqui agora. Tapetes de bom tecido, tapetes de bom tecido, compacto e duradouro, não resistem a um século e se transformam em frangalhos nos museus. No entanto, o Santo Sudário resiste há quase 2000 anos, embora tenha sido feito de linho frágil. 1 litro de sangue evapora-se e coagula-se em algumas horas, mas as gotas de sangue apanhadas de Jesus na hora da crucificação desafiam os séculos, mantendo-se vivíssimas em ânforas de prata. Madeiras rijas e de longa duração, como o carvalho e a imbuia, desintegram-se sob o impacto dos séculos. No entanto, a cruz de Jesus, feita de 2 troncos de árvores comuns, leve e de pouca duração, resiste a milênios e seus fragmentos e pó ainda são reverenciados pelos fiéis da Igreja em diversas partes do mundo. Bora continuar. Em seguida, a morte de Jesus e seus discípulos. Não, vou voltar. Em seguida à morte de Jesus, os seus discípulos, devido às ameaças de também serem punidos como sediciosos perante o procurador de Roma, debandaram rapidamente por todos os cantos de Jerusalém e não lhes passou pela mente qualquer iniciativa de apanhar os restos da morte do Mestre e guardá-los como relíquias. A maioria evitou qualquer contato nas proximidades do local do Calvário, sem preocupar-se de colher gotas de sangue, pedaços de espinhos ou fragmentos da cruz. A morte de Jesus provocou forte temor e até descrença na maioria dos seus seguidores, pois em vez de vê-lo empunhando o cetro real ante o povo judeu, terminara sendo crucificado como qualquer malfeitor incurso nas leis romanas. Quem poderia antever que aquele homem, executado por uma condenação pública, seria capaz de se projetar por séculos afora e redimir a humanidade? Quem poderia prever isso para pegar pedaço de cruz, pegar gota de sangue, etc., né? Ante a incapacidade de tal previsão, não se justifica que alguém se interessasse de imediato em conservar como relíquia alguns cravos ou pedaços da cruz do sublime peregrino. Aliás, Jesus não foi crucificado com a coroa de espinhos, pois esta foi uma encenação cruel de criadagem e servos de Pilatos, feita na sexta-feira, durante a flagelação. Depois dos sarcasmos e da farsa ridícula a que submeteram Jesus, o ramo de vime que fora usado para a confecção da coroa de espinhos foi jogada fora como qualquer objeto inútil e sem valor. Mais uma pergunta. E que dizeis sobre a ressurreição de Jesus no terceiro dia de sua crucificação após sua morte corporal? Quem tiver aí ainda agora vai descobrir o ouro, hein? Amatis, responde. Embora Jesus tenha aparecido em espírito a Maria de Magdala, os apóstolos e outros discípulos na estrada de Emaús, isso foi um fenômeno de ectoplasmia, pois Madalena era poderosa médium, que algumas vezes concorrera para certos acontecimentos incomuns na peregrinação do Mestre. Quando surgiu entre os apóstolos e Tomé quis tomar-lhe as mãos, isso foi possível devido justamente à faculdade ectoplásmica dos presentes, que lhe permitiu a materialização em corpo inteiro e o êxito da voz direta, sob os fulgores da luz sideral. Nos demais casos,
em que outras pessoas viram Jesus, deu-se apenas o fenômeno de vidência, pois bastante comum entre os médiuns. Coisa bastante comum entre os médiuns. Jesus não deixou o túmulo em corpo e alma, pois as suas aparições jamais desmentiram o bom senso das leis da física transcendental. Nem foram consequência de fatos miraculosos, mas apenas manifestação das próprias energias que lhe foram doadas pelos seus discípulos e amigos siderais. Pergunta: mas o corpo de Jesus não desapareceu do túmulo? Resposta: quando Maria de Magdala foi cedo ao túmulo, sendo ainda escuro, viu a pedra removida. João 20, capítulo 20, versículo 1. É evidente que se Jesus tivesse ressuscitado em corpo e alma e aparecido aos seus apóstolos atravessando as paredes de tijolo da casa onde eles se encontravam, também teria atravessado o túmulo sem precisar remover a pedra da entrada. Após a morte do mestre, o assessor de Pôncio Pilatos autorizou que o corpo dele fosse entregue à família, conforme pedido feito por José de Arimateia. Então Maria, sua mãe, Tiago, o maior, juntamente com João, Marcos, Pedro e Tiago, irmão de João, desceram o corpo que estava na cruz e as mulheres se encarregaram de preparar a balsamização de acordo com os costumes da época e da raça judaica. Em seguida, seriam aplicados óleos cheirosos e extratos de plantas aromáticas, pois o enterro seria no dia seguinte. E o túmulo foi fechado com pesada pedra como porta, pois era uma pequena gruta escavada no topo da colina pedregosa. A turba já se aquietara, satisfeita em sua sanha homicida, como a fera que se acomoda depois do estômago farto. Os soldados desciam a encosta gracejando na sua inconsciência infeliz, tirando onda, né? Alguns discípulos de Jesus, temerosos de vexames ou agressões, iam furtivamente ao Monte do Calvário, movidos pela intensa amargura e saudade daquele homem de virtudes tão raras e sublimes. No entanto, Pedro ficava bastante preocupado depois que ouvira rumores de vândalos e criaturas embriagadas ao soldo do sinédrio, que propunham profanar o túmulo de Jesus e arrastar-lhe o corpo pelas ruas. Isso vocês nunca ouviram, né? Era a intenção dos sacerdotes extinguir qualquer impressão favorável à doutrina e à pessoa de Jesus, evitando quaisquer demonstrações dramáticas que dessem vida ao alento, que dessem vida e alento à tragédia da cruz. O rabi da Galiléia deveria ser esquecido ou aviltado a todo custo para afastar-se o perigo de se formar uma casta de seguidores. Coisa que não funcionou, né? A gente está seguindo ele. Estimulados por qualquer pretenso milagre ou saudosismo religioso. Deste modo, Pedro resolveu procurar José de Arimateia e expor-lhe as suas desconfianças. E, como seu amigo também alimentava as mesmas preocupações, decidiram transferir o corpo de Jesus para outro local, desconhecido de todos. Então, após verificarem que a cidade dormia, ambos dirigiram-se ao sepulcro e, munidos de roletes de lenho e alavancas, fizeram deslizar a pedra de entrada mediante esses gonzos improvisados. Em seguida, mudaram as vestes ensanguentadas de Jesus por novos lençóis limpos e incensados, com perfume, né? Perfumado por incenso. Depois, no silêncio da noite, desceram a encosta do Calvário e sepultaram o corpo num túmulo desconhecido, abandonado no meio do capinzal e de ruínas esquecidas. Deste modo, evitaram a coisa mais atroz para o judeu na época, e que seria suprema profanação e o próprio abandono de Jeová, um corpo insepulto. E no caso de Jesus, semelhante aviltamento à sua figura missionária daria ensejo a incertezas e dúvidas que truncariam muita fé do ideal cristão, né?
Seu corpo, ficando insepulto, significaria, conforme a tradição hebraica, uma negação aos direitos de liderança e sua memória não deveria ser maculada por acontecimento tão fanático. No entanto, Pedro e José de Arimateia captaram as orientações do alto e, num empreendimento elogiável, guardaram absoluto segredo até de Maria de Magdala e da mãe do amado Mestre, apagando todos os vestígios da mudança. Embora tal fato fosse a causa de Madalena ter encontrado o túmulo vazio, e isto desse lugar à fantasia da ressurreição de Jesus em corpo e espírito, Pedro e José de Arimateia consentiram que esse boato prevalecesse, pois contribuía para que os asseclas do Sinédrio desistissem de profanar o corpo de Jesus, deixando-o insepulto para humilhá-lo. Ademais, isso avivava o ânimo dos seus próprios discípulos, o que era preciso fazer-se no momento em que a maioria começava a debandar, a desanimar. Mas em face da compreensão da humanidade no vosso século, em face da compreensão de vocês hoje, atualmente, é preciso reajustar-se todos os fatos ocorridos na vida do amado Jesus, para que ele reine no coração de todos os homens, sem quaisquer dúvidas e desconfianças geradas por acontecimentos fantasiosos. Terminamos a leitura. E aí, o que vocês acharam? Muita loucura ou muito esclarecimento? Cara, quando eu li isso daqui, eu fiquei surpreso, muito surpreso, tá? Porque a Bíblia, ela não é tudo isso que dizem, mas sim, ela ajuda muito, cara. Ela ajuda muito você a começar a abrir os olhos. Só que mesmo aqueles que querem abrir os olhos, quando vão ler a Bíblia, não entendem muito, ficam muito confusos por causa das palavras confusas que estão lá mesmo. Então, para entender ela, tem que já estar com um pouco mais de discernimento. Tem muita coisa boa na Bíblia, mas é muita coisa. Agora, sobre Jesus e sobre regras, cara, eles fizeram uma salada, sabe, de frutas gostosas e nutritivas e com frutas podres e destrutivas para a mente dos que leem, para a mente dos que ensinam vocês. Ensinaram nós, né? Ensinam muita gente deste mundo, deste planeta. Então, eu achei necessário ler isso aqui. Não vou me alongar mais, porque já tem mais de 1 hora aí. É para ficar gravado isso aqui, porque não é tudo coisa da minha cabeça, tá? Tá escrito, tem muito mais do que isso em muitos outros livros por aí, e não é nem 1%, não é nem 1% do que a gente precisa saber estando aqui neste planeta, nessa vida atual que a gente está. Eu não sei quando é que você vê esse vídeo, mas espero que você tenha tido aí um esclarecimento legal. Você que procura esclarecimento, você que tem olhos para ver e tem ouvidos para ouvir. É isso. Voltem, vejam de novo. O meu papel aqui é ajudar, é abrir os olhos de muitos. Não é trazer descrença para vocês, pelo contrário, trazer muito mais crença do que eles trouxeram ou tentam trazer para você, mas com algumas crenças eles trazem algumas frutas podres, né, que são regras, costumes e mistificações em torno do mestre, porque nós podemos ser como ele foi, tem que se estudar muito, sim, mas isso aqui foi para você entender, cara. Espero que você tenha entendido isso daí. Eu fiquei muito boquiaberto quando eu li esse texto. E aí eu estava pensando, eu vou ter que ler esse texto e vou trazer um vídeo, né? Não custa, né? E pode ajudar muita gente. E quem não tem tempo de ler também, pode ser que gostou da leitura e, né, veja de novo, escute de novo. Foi realmente uma aula para mim e para vocês também, né? Fiquem com Deus, fiquem na paz do Mestre, que ele apacente o coração,
seu coração, o coração da sua família. É isso. Fiquem com Deus, fiquem na paz. Valeu!